O cachorro na minha porta. Algo que não era minha cachorra tentou entrar no meu quarto. Estou pensando demais ou isso parece algo paranormal? Eu tenho uma cachorra, uma mistura de pitbull e boxer chamada Layla. Todas as noites ela dorme no meu quarto, ao lado do meu, na minha cama. No quarto da minha mãe. Sempre foi assim. Mas, alguns meses atrás, as coisas mudaram. Eu me mudei para este quarto depois que meu irmão parou de vir, e desde então a Layla tinha esse hábito de choramingar na minha porta todas as manhãs, esperando para entrar. Isso se tornou nossa rotina. Eu abria a porta, ela entrava e nos aconchegávamos até eu estar pronta para enfrentar o dia. Mas naquela manhã algo estava diferente. Acordei com um choramingo familiar, ainda grogue e meio dormindo. Sem olhar o relógio, levantei e abri a porta. Estava escuro no corredor, mais escuro que o normal. Eu não conseguia ver a Layla, mas senti algo me roçar, achando que era ela. Voltei para a cama, puxando os cobertores sobre mim. Mas então notei algo. Ela não tinha pulado na cama. Normalmente, eu tinha que chamá-la. Então sorri. Vamos, Layla, vamos. Senti o peso do corpo dela pulando na cama, se acomodando aos meus pés, como sempre. Confortada pelo calor, voltei a dormir. Quando acordei de novo, a luz do sol entrava pelas persianas. Estiquei-me e olhei para os meus pés, esperando ver a Layla ainda acolhida ali. Ela não estava. Minha porta estava fechada e o quarto estava silencioso. Imaginei que talvez tudo tivesse sido um sonho estranho. Contei para minha mãe no dia seguinte, esperando que ela ignorasse. Em vez disso, ela franziu a testa e disse: "Ah, sim, isso é estranho." Mas ela não se demorou nisso. Ela teve que trabalhar até tarde e só voltaria no dia seguinte por volta do meio-dia. Antes de sair, ela me deu seu habitual: "Fique seguro. Me ligue se precisar. Eu te amo. Tchau." Passei o dia normalmente, assistindo ao YouTube, beliscando e certificando-me de que minha irmã gêmea limpasse a bagunça dela. Somos gêmeas não idênticas, de sexos diferentes, mas da mesma idade. Naquela noite, brigamos para ver quem dormia com a Layla. Eu segurei pedra, papel e tesoura, sugeri, ganhei a primeira rodada, mas minha irmã insistiu em melhor de 3. Ganhei de novo e ela não ficou feliz, mas foi isso. Trancamos as portas, apagamos as luzes, colocamos os alarmes e fomos para a cama. E lá a Layla se enroscou ao meu lado, como sempre. Fiquei acordada mexendo no meu telefone, mesmo que eu tivesse planejado dormir cedo. Foi então que eu ouvi choramingo na minha porta. Eu congelei. A Layla estava deitada bem na minha frente, seu peito subindo e descendo ritmicamente. Mas o choramingo era exatamente como o dela, o mesmo tom, a mesma urgência. Olhei para o relógio, 4h07 da manhã. Fiquei ali sentada, com o coração batendo forte, tentando entender. Talvez eu tivesse imaginado coisas. Mas então, a arranha dela começou. Garras lentas e deliberadas arrastando-se na madeira. A Layla nunca arranha a porta, nunca. Então, os latidos começaram, altos, agressivos e furiosos, como se estivesse exigindo para entrar. A Layla, ainda ao meu lado, ficou alerta. Ela rosnou baixinho em sua garganta, seu corpo intenso. Foi aí que eu soube. O que quer que estivesse lá fora não era a Layla. Seu rosnado se transformou em um gemido e ela se pressionou contra mim, tremendo. Minha brava e forte pitbull boxer estava aterrorizada. Puxei os cobertores sobre nós duas, tentando abafar o som, tentando fingir que não estava acontecendo. A arranha dela e os latidos duraram o que pareceu horas. Mas então parou. Assim mesmo, silêncio. Eu não dormi o resto da noite. Eu estava com muito medo até de me mexer. Quando o sol finalmente nasceu, a casa estava assustadoramente silenciosa, sem choramingos, sem latidos, nada. Mas eu não conseguia me obrigar a abrir a porta. Esperei sentada ali com a Layla, até ouvir o carro da minha mãe entrando na garagem.
Saí correndo do meu carro no momento em que ela entrou pela porta, me lançando em seus braços. Contei tudo a ela, minha voz tremendo. Minha mãe acredita em fantasmas e essas coisas, mas mesmo ela pareceu cética. Você provavelmente está apenas estressada, ela disse. Você teve muitas mudanças ultimamente. Mas eu não estava convencida. Fui até minha irmã e perguntei se ela tinha ouvido alguma coisa naquela noite. Ela me olhou confusa. Não, ela disse. Eu não vi nada. Mas eu sei o que eu ouvi. Eu senti. Desde aquela noite eu nunca mais abro minha porta quando ouço a Laila choramingando. Eu espero até vê-la, saber que é ela. Não me importo quanto tempo demore, porque se eu alguma vez abrir aquela porta novamente, não tenho certeza do que vai entrar. Alguém mais tem medo de espelhos? Eu costumava brincar no banheiro da minha mãe quando eu tinha 6 anos, só porque ela me dizia para não fazer isso. Eu era filha única e muitas vezes agia por tédio. No banheiro dela tinha este espelho enorme, maior do que eu, com 6 anos, com uma moldura grossa de madeira que envolvia o espelho completamente, e no topo à esquerda apontava para o céu, enquanto a direita era espiralada contra a esquerda. Era bastante bonito, mas minha descrição não lhe faz justiça. Eu muitas vezes tinha medo daquele espelho, mas não o suficiente para me impedir de brincar no banheiro da minha mãe. Sinto muita falta da minha mãe, mas já se passaram 13 anos desde o suicídio dela. Penso nela frequentemente e em como tudo aconteceu, mas principalmente penso naquele espelho. Quando eu tinha 7 anos, estava na cama quando houve um barulho alto de quebra. Me levantei, dei um pulo pensando que era um intruso, porque eu tinha assistido um episódio de Lei e Ordem com minha mãe antes de dormir, e corri para o quarto da minha mãe, mas eu não a vi. Instintivamente corri para o banheiro dela. No banheiro dela, o espelho tinha sido estilhaçado em pequenos pedaços, exceto por um pedaço que tinha quase 8 polegadas de comprimento e 2 polegadas de espessura. Eu sei que é bastante específico para uma criança de 7 anos, mas eu li os laudos de autópsia. Minha mãe tinha quebrado aquele espelho e usado aquele pedaço singular para cortar a própria garganta. Eu fiquei muito perturbada e simplesmente fui para a cama. Depois disso, fui enviado para outro estado para morar com meu pai distante. Eu o conheci uma vez antes. Ele era um estranho. Depois de um ano morando com ele, recebi um pacote enorme pelo correio sem nome do remetente. Quando meu pai abriu, ele ficou confuso. Eu também. Era o mesmo espelho, em perfeito estado. Meu pai sabia o que aconteceu e viu fotos do banheiro depois que o corpo dela foi removido. Meu pai pegou o espelho e o quebrou, depois queimou. Alguns anos depois, eu já tinha 13 anos e já estava me adaptando bem. Eu tinha amigos e até uma namorada. Mas cheguei em casa um dia e meu pai havia desaparecido. Meu coração começou a afundar e eu corri em direção ao quarto dele. Mas assim que entrei, ele se matou na frente daquele mesmo espelho. Foi com uma espingarda, de todas as coisas. Havia sangue por toda parte e eu desmaiei. Já se passaram 7 anos desde que isso aconteceu e eu recentemente me formei na faculdade para me tornar professora de inglês. Outro dia, cheguei em casa e um pacote enorme estava na minha varanda. Meu coração começou a afundar novamente. Eu o levei para dentro. Era o espelho de novo. Eu não sei o que a polícia fez com ele há 7 anos, mas eu havia me mudado de estado.